Eu acho que existe esse triste lugar do estereótipo cultural e da imagem corporal estar atrelada a uma série de questões semióticas que fazem com que o corpo preto ele ganhe uma leitura de imagem que antecede qualquer tipo de possibilidade de leitura do sujeito. Então, isso é muito forte, né? A gente não tem direito de ser lido como pessoa, a gente é lido como uma coisa. Salve, galera do Encontro de Compositores! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Hoje a gente vai ter a oportunidade de bater um papo muito especial, nada menos, nada mais que Marina Fares. Marina é atriz, compositora e cantora. Bem-vinda, Marina, ao Encontro de Compositores. Obrigada. Marina, da onde vem o nome Fares? Na verdade, não é bem um sobrenome. Fares é o nome de um povo que ocupa a maior região de Eritreia, Etiópia e Djibouti. Não, a maior parte está na Etiópia, mas é um povo nômade. Meus tataravós, pais do meu bisavô Fares, vieram para cá. A Itália estava invadindo a Etiópia no final do século XIX e aí por isso teve algumas migrações, então eles vieram para cá livres, com dinheiro, migrados, alfabetizados, e eles eram meio que fugidos, assim, não sei exatamente, ninguém sabe exatamente o contexto porque que eles vieram para aqui. Só sei que eles vieram para cá muçulmanos, viraram macumbeiros e a história foi desenrolando assim. E Fares vem na certidão de nascimento? Sim, só que não com essa grafia, né, do FS. Eu descobri que é FS depois. Aí, depois de muito tempo, a gente foi fazendo essa caça familiar e descobriu que, na verdade, eles eram etíopes. E o que estava tocando de música na sua casa quando você era criança? Nossa, tocava tanta coisa. A minha casa era assim, tinha samba, tinha pagode, mas tinha também Bob Marley, mas também tinha Elis, tinha Billie Holiday, tinha Tim Maia, tinha El Chan, tinha um pouquinho de tudo, assim, sabe? Tinha rock. Marina, e você lançou um EP, Dissolveu. Lembro que tem Besouro, Alma, Dissolveu e Natal. Isso. Foram músicas que me chamaram muita atenção, tanto do ponto de vista da harmonia, o encontro de ritmos, o maracatu na sua música, o boi, o samba, também uma pegada eletrônica, jovem, MPB, um rolê de soul. Como é que foi conceber Dissolveu? Olha, esse álbum ele foi muito, muito legal, porque na verdade eu participei de um festival. Desse festival ia para 8 finalistas, desses finalistas quem ganhasse ganhava a gravação de algumas músicas. Então eu ganhei 2 vezes, eu ganhei em primeiro lugar pelo júri e eu ganhei em júri popular também. Então na verdade esse álbum só aconteceu por conta desse festival, que foi maravilhoso. Nossa, que maravilhoso! Que festival é esse? É o Festival Nova Era. Foi a primeira edição, inclusive, também, do edital do festival. O que vem primeiro na sua vida, a música ou o teatro? A música. Como aconteceu? Eu sempre gostei muito de imitar sons. E aí a minha mãe sacou isso, mas assim, a minha mãe ela conta uma história um pouco diferente, porque ela é mãe, ela é leonina, então ela tem versões um pouco diferentes sobre a minha história. Então ela fala que, na verdade, eu não falei, que a primeira coisa que eu fiz foi cantar. Então reza a lenda que eu comecei a cantar antes, e aí depois eu fui aprender a falar mãe, pai, essas coisas. E aí eu comecei a ter um contato muito forte com cantar, porque tinha também na minha escola um coral. Eu fui coralista assim, ó, dos 4 aos 18 anos. Essa mesma escola que eu comecei a cantar com 4 anos, eu conheci a minha futura professora de piano, que era a Mônica, e fui estudar em conservatório alguns anos depois. E Marina, como você começa a compor? Agora na pandemia é que eu percebi como eu compunha, mas eu compunha muito na rua, sabe? Ouvindo as pessoas, ouvindo o que as pessoas estavam ouvindo ou através de situações. Então às vezes aconteceu uma situação que eu fiquei muito puta
E eu chegava no lugar que eu tinha que chegar, ficava puta, mas em uma melodia na cabeça, eu gravava, pá, fritava naquilo depois e saía um som. Só que depois do Fim do Mundo, esse processo de composição, ele deu uma estagnada, assim, sabe? Porque eu comecei a perceber que eu precisava do contato, assim, da troca com as pessoas para conseguir elaborar som, palavra, e isso fizesse sentido. E hoje, depois que eu fiz essa parceria com o Vitor Kali, que depois você vai falar que eu sei, eu acabei criando uma outra forma de composição, que é brincar com as palavras, que era uma coisa que eu não fazia antes. Porque agora eu estou numa outra investigação, que é de ficar misturando um monte de língua junto, fazendo umas frases engraçadas. E aí eu tô pirando nessa coisa do som da palavra, o som do fonema. Interessante, eu escutei a sua música Alma. E nela eu pude perceber um encontro de diversas línguas em oração. E me chamou a atenção essa sua relação com as outras línguas para além da portuguesa. Em 2018 eu fiz uma viagem para um fórum latino-americano em educação musical no Peru. E aí lá eu conheci gente da América Latina inteira, assim, do Equador, Chile, Argentina, México, os caribenhos. E aí esse encontro foi um encontro muito transformador para mim, para entender aonde está essa identidade latino-americana e em que pontos o Brasil se esquiva de pertencer ao próprio continente. Sabe? E aí essa viagem ela foi muito transformadora para eu pensar com quem que eu queria me comunicar. Para além do Brasil, português, não sei o que lá. Por que eu falo inglês tão bem e falo espanhol tão mal? Sabe essas coisas que a gente começa... Porque quando você sai também e você vai para um outro território que também é terceiro mundo, que também tem questões, você fala assim, tipo, é meio aquela história assim, sabe? De Porto Alegre ao Acre, a pobreza só muda o sotaque, assim, sabe? Tipo assim. Sim. E aí me veio essa necessidade, quando eu fiz Almas, que foi uma promessa, inclusive. Isso é importante, porque foi uma promessa. Eu fiz uma promessa para as 13 Almas, sou devota do Cruzeiro das Almas. E se eu ganhasse o festival, eu gravaria uma música para o Cruzeiro das Almas. Então, Almas foi uma música de devolver mesmo, porque é isso, né? Quem acredita nas almas de agradecimento. Tem axé. Então, na verdade, só que quando eu fiz essa música e tal, fui pro estúdio gravar e falei assim, não, mas eu acho que a oração ela não tem que ser só em português, eu quero que ela chegue exatamente na Latinoamérica. E aí, por muita sorte do destino, eu tenho uma grande amiga que é parceira de trabalho, que é a Nana Zetuel, que a família dela é da Martinica, então ela fala creole. E eu falei, amiga, eu quero que a oração seja em creole. E ela falou, tá, fechou, meu pai vai traduzir, vamos fazer a oração das 13 almas em creole. Falei com meu amigo colombiano e ele falou, não, vou fazer a oração das 13 almas em espanhol falado no Caribe colombiano. Falei, já é nóis, mão na massa. Então eu quis realmente que fosse para um outro lugar, assim, essa coisa de amplificar a crença, né? Sexy Agotados, então, é um resultado dessa imersão, né, com esses músicos da América Latina que você faz em 2018. Na verdade, não, porque assim, eu sempre tive muito preconceito com pop, que fique registrado. Eu sempre tive muito preconceito com pop, achava pop, não, música brasileira tem que ser roots, tem que não sei o quê. Eu gostava de uns sintetizadores, uma coisinha leve e tal, meio anos 80 e pá, mas assim, o pop da lata eu sempre ficava evitando porque eu falava, não, eu sou vanguarda. Aí foi através do Vitor, que virou e falou assim, parça, para com isso, parceira. Vamos lá, ouve uns pop aqui, eu tenho certeza que vai gostar. E ele começou a me apresentar os artistas e eu falei, nossa, isso realmente é bom. E aí eu comecei a sacar que o pop atualmente está indo Tem, claro, pessoas do pop, não o pop em si, mas pessoas que estão fazendo pop. Eles estão indo numa caminhada muito interessante de misturar ancestralidade em linguagens contemporâneas. E eu falei, E aí também assumi um pouco essa coisa da essência, que é fazer música para as pessoas se divertirem, sabe? Sim. Às vezes no processo de composição eu tolhia muito o que eu estava fazendo, porque eu achava que eu tinha que ser genial. E aí eu comecei a sacar que a composição ela pode ser um processo divertido, leve, que às vezes ser bobo é ser muito mais genial do que ser serião e aqui ó, nossa, olha essa música que linda que eu fiz. E aí isso me ajudou a flexibilizar o meu próprio processo criativo, sabe? De falar, nossa, que gostoso falar de putaria, nossa, que gostoso falar de coisas que são reais, que as pessoas que estão aqui, ó, circulando, que o meu primo vai ouvir, entendeu?
Porque se eu for falar a verdade, vou falar a verdade pra vocês, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do álbum que eu fiz, mas não atinge o público que é a minha família. E eu comecei a sacar assim, tipo, tô fazendo música pra quem, afinal de contas, saca? Então eu acho que misturar a linguagem também é se comunicar com outras pessoas que às vezes estão muito mais na nossa caminhada. Você pode cantar um trechinho pra gente? De Sexy qual? e Agotados? Sexy e Agotados? Posso fazer uma citação. Lockdown em my porta, apocalipse agora. Prisioneiro in my bed, keep thinking damn, queria dropar. Chill, só quero transar. Feel, I'm louca in my goma, presa no Brasil. Quais são os seus planos em relação à sua carreira para música e para artes cênicas? Olha, você sabe, eu tô meio sem tesão de atuar. A pandemia bateu, não dá pra ficar indo em palco, eu não sou muito da publicidade, entendeu? Fazer teatro por câmera. Que morte, né? Então acho que a pandemia acabou redesenhando um pouco as minhas expectativas de carreira. E aí, na verdade, as artes cênicas elas são um veículo para que eu seja uma melhor artista musical. E aí é super isso para mim. A artes cênicas ela virou uma ferramenta de comunicação para mim, tanto quanto educadora, tanto quanto artista, assim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu não era assim. Quando mudou? Quando eu descobri o teatro. Quantos anos? Eu comecei quando eu tinha 15 anos, mas eu ainda era bem tímida. Mas foi mudar mesmo quando eu entrei na faculdade, que a Faculdade de Artes Cênicas na Universidade Pública ela é praticamente uma imersão manicomial, então você fica diferente. Marina, e Dissolveu? Da onde veio essa história? Eu estava voltando da Unesp, um dia de ônibus na Lenda, Guaraú, 807310. Estava chegando, sei lá, umas 11 horas da noite em casa, porque, para quem não sabe, curso de teatro é integral. Você entra às 8, você sai praticamente 10 horas da noite, é uma coisa horrível. E cheguei super tarde, tinha um cara branco num carrão que começou a me seguir no quarteirão. Comecei a ficar tensa, a rua escura. E eu falei, caralho, e agora? Será que eu corro? Será que eu grito? Aí o cara parou o carro do meu lado, começou a falar groselha. E eu falei, mano, isso vai dar merda. Comecei a acelerar o passo. E aí ele acelerou o carro, só que dele foi, deu a volta no quarteirão inteiro e voltou. E parou de novo, tipo, vou abrir a porta do carro, eu falei, fudeu. Aí eu saí correndo, voltei pra casa. E quando cheguei em casa, eu tava meio uma mistura de muito puta, com muito impotente, né? Esse lixo da gente não ser ensinado a aprender a se defender, esse medo de responder. Isso se tornar uma justificativa para você ser violentada também, então às vezes você responde pior a situação. Enfim, eu estava chegando em casa e aí passei no reflexo de um vidro e vi a imagem dos meus avós que já faleceram. Então também entendi que assim, olha filha, o mistério sempre há de pintar por aí, mas tu não anda sozinha. E aí eu muito puta, falei, vou fazer uma música sobre isso, cara. Vou fazer uma música sobre isso que eu fiquei muito brava. Falei, chega. E aí eu comecei a fazer essa música, Dissolveu. Primeira coisa quando eu escutei que me pegou foi Eu Não Sou a Tuas Brancas. Não sou tuas brancas, porque o cara veio me seguindo, eu falei assim, tá pensando que eu sou quem? Eu achei ótima a inversão que você fez, porque a gente está acostumado com o ditado popular, eu não sou as suas negas. E aí a sua inversão foi muito interessante, porque ela colocou a discussão já num outro lugar. Eu acho que existe esse triste lugar do estereótipo cultural e da imagem corporal estar atrelada a uma série de questões semióticas que fazem com que o corpo preto ele ganhe uma leitura de imagem que antecede qualquer tipo de possibilidade de leitura do sujeito. Então, isso é muito forte, né? A gente não tem direito de ser lido como pessoa, a gente é lido como uma coisa. Eu acho que o que me pega, você estava falando disso, Não Sou Tuas Brancas, eu joguei o Não Sou Tuas Brancas exatamente por isso, entendeu? Vai mexer com as suas, parça. Respeita a minha história. Vou contar essa história, porque isso é importante, fez parte de Dissolveu. Tem uma amiga preta que demorou muito tempo a sorrir, eu também tive sempre problemas com sorrir, porque a tataravó, que foi escravizada, tinha um sorriso lindo, maravilhoso, impecável. A sinhazinha ficou puta, uma vez que ela estava sorrindo para não sei quem, para o filho, para o senhor, não sei. Ficou puta, falou, meu, você não pode ficar sorrindo dentro da minha casa. Pegou o sapato de salto, tacou ela no taco e quebrou todos os dentes dela no salto.
e uma família inteira sem sorrir por causa desse ser humano, não sou tuas branca. Não sou tuas branca, poucas ideias. Poucas ideias. O que é cantar para você? Cantar? Cara, eu acho que cantar é uma das maiores belezas que a humanidade sabe produzir com o próprio corpo. Cantar é uma habilidade que todos os povos fazem da sua forma, com a sua língua, com seus fonemas, com os seus corpos, com as suas histórias. Então eu acho que cantar é uma reconexão com a nossa história e com a nossa fisiologia. Marina, canta Dissolveu então pra gente, por favor. Fio de Senhor me chamou para fecundar. Eu disse que não, pois não sou as tuas brancas. Pela minha ousadia e ele foi me ameaçar. Disse conte as horas, pois em breve eu irei lhe usar. Sozinha na cabana foi que me irradiou uma santa das moças com vingança para o doutor. Me ensinou bote água, pimenta e óleo de dendê. Ferva tudo por 2 horas e não saia de dentro e lê. Quando deu meia-noite, de longe podia se ver o mesmo homem tinhoso, achando que eu ia ceder. Peguei a panela de barro, jorrei o óleo de dendê. De longe sentia o cheiro da carne ferver. Um homem chorou, eu preta fugi, sozinho agonizou e dissolveu. Um homem chorou, eu preta fugi, sozinho agonizou e dissolveu. Esse foi o encontro de compositores de hoje com a maravilhosa Marina Fares. Esse papo divertidíssimo e com muita musicalidade. Marina, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Ótimo convite. Vida longa pro projeto.